Amém, queridos? Deus é lindo, né, irmãos? Deus está trazendo, irmãos, missionários. Glórias a Jesus, amém? Iglesia, eu quero compartilhar com os hermanos algo que Deus me puso no coração estes dias. Observe, nossa vida com Deus tiene e deve ser marcada por algo que tú em alguns momentos tú promueves para Deus. Imagina que se você tivesse um novio, estava assim enamorado deste novio e tivera a oportunidade de preparar um desayuno para seu novio, que tu vai poner lo melhor para que seu novio pudiera ou sua novia pudiera estar assim feliz com aquela mesa bem posta. Você vai passar ambientador de aire, todo, por quê? Porque quer impactar a pessoa que você quer, sim ou não? E eu estou vivendo uma experiência com Deus e quero compartilhar isso com a igreja nos próximos meses. Nosso chamado para com o Senhor, ele se vai intensificando e aprovando, é aprovado por Deus, quando Deus vê em nós algo que nós promovemos para Ele. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que dá, mais que aquele que recebe. Deus está buscando ofertantes e não demandantes. Agora, quando eu hablo a palavra oferta, não case isso com dinheiro, não. Ou que você tem que dar qualquer coisa material para seu Deus, ou um serviço, não. Deus está buscando pessoas que apresentem a Ele propostas que outros nunca antes han apresentado a Ele. Deus está mirando a terra e Ele está buscando homens e mulheres que busquem dar a Ele algo que outros não lhe deram. Nosso Deus é um Deus que cambia leis por um coração que ama a Ele. Deus, Ele cambia padrões religiosos por um coração que ama a Ele. Você sabia que havia uma lei estabelecida, por exemplo, na antiga aliança, que quando havia um momento de preparar o sacrifício, os sacerdotes apresentavam todo um ritual para apresentar o sacrifício. E a Bíblia habla que no lugar havia o tabernáculo, havia o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E havia uma mesa que é conhecida como a mesa de los panes de la preposición. E havia estes panes aí específicos para um ritual espiritual, algo que Deus mesmo havia determinado. E estes panes só um sacerdote lo podia tocar. E um dado momento, Davi venia de um conflito com seus soldados, com seus valientes, e não tinha pão para comer, não havia pão para comer. Davi agarra um desses pães e come, e dá os suyos. E aquilo que era pecado, para Deus não foi pecado. Por quê? Porque Davi amava a Deus e ele tinha um coração entregue ao Senhor. E Deus, Ele ama tanto quando você está disposto a fazer coisas para Ele, que às vezes, dentro do âmbito profético e espiritual, o que para muitos é pecado, para Deus não deixa de ser pecado, começando desde um tradicionalismo, só porque seu coração é aprovado delante dele. Pastor, explica-me melhor. Quando você prepara algo para Deus, Deus cambia leis. Só porque Ele se quedou impactado com algo que você hizo para Ele. Observe, a Bíblia diz que Davi era rei. E quando Davi traz a arca da aliança para Israel, os filisteus o haviam levado. Davi tinha a opção de meter a arca outra vez dentro do templo, dentro do tabernáculo, ou um lugar religioso de costume. A Bíblia diz assim que Davi, ele edificou uma tenda. Davi edificou uma tenda sem Deus mandar ele edificar uma tenda. E a Bíblia diz que Davi, então, ele construi esta tenda, ele põe a arca da aliança dentro da tenda, e Davi estabelece um decreto, porque ele era rei, e o decreto era esse: quero adoração 24 horas a Deus. Nadie dava adoração para Deus. Davi chama as tribos, as famílias de adoradores, e põe a adorar turnos de 24 horas, por 40 anos. E começa a adorar, e a presença de Deus venia sobre Israel. Agora observe, o habitual era que a tenda, a arca da aliança, estivesse dentro do tabernáculo, ou do templo.
Davi, ele crea algo, ele promove algo para Deus, que Deus se quedou encantado de isso. Quero começar dizendo isso. O que nós outros estamos fazendo para promover um contentamento no coração de Deus? O que nós outros estamos fazendo diferente de outros cristianos, para que Deus realmente ponga os olhos em nós outros e diga assim, ó, este meu filho é diferente. E Davi construiu uma tenda. Agora ponga atenção, Deus não o pediu para ele construir uma tenda. Ele não pediu permisso para construir uma tenda. Não pediu permisso a Deus. Simplesmente ele disse assim, não vou colocar a arca da aliança no templo, porque os sacerdotes estão fazendo coisas sucias no templo. Em aqueles dias os sacerdotes estavam pecando contra Deus. Davi disse, não, a arca da aliança eu vou pôr dentro desta tenda, que se quede visível para todo o mundo que a arca da aliança está aqui, e que Deus tenha adoração todo o tempo, às 24 horas. Agora observe, em los últimos dias há uma profecia nas escrituras, e a profecia de Deus para nós outros e para todo o ser humano é esta: em los últimos dias, o Senhor não disse que vai a construir um tabernáculo, Deus não disse que vai a edificar um templo, pero Deus disse na palavra, em los últimos dias, eu vou a reconstruir, eu vou a levantar outra vez a tienda caída de Davi. O que significa isso? Deus vai mandar todo mundo a ser uma tenda? Não. Senão que Deus, se Ele dijo que nos últimos dias Ele ia levantar outra vez a tenda caída de Davi, significa que Deus, em los últimos dias, Ele está buscando os Davis que proporciona e promove para Deus coisas onde Ele é adorado e contemplado como outros não o querem fazer. Quantos entendem isso? Glórias ao Senhor. E eu fui marcado estes dias, eu e a pastora hemos sido chamados por Deus por um tempo de restauração. Deus me chamou a mim e a pastora para um processo de restauração. Deus me disse assim, assim como a casa e a igreja está transicionando hacia adelante, eu quero que vocês transicionem hacia atrás. E Deus me disse claramente, assim como Casa Forte está transicionando para uma casa nova, uma igreja grande, hermosa, moderna, assim como a igreja está transicionando hacia adelante, los dois, hablando a mim e a pastora, quero que vosotros los dois transicionem hacia atrás. E o Espírito Santo me hizo entender o que ele queria de mim e da pastora. Era volver em alguns lugares onde eu e a pastora hemos passado. Não sei quantos han vivido experiências assim que você entra em um estilo de vida, em um ritmo, e quando você menos se dá conta, você já não era a mesma pessoa. Quando eu me converti, eu tive uma experiência literalmente com o Senhor. Eu tive uma visão com Jesus Cristo clara. Só tive uma vez uma experiência com Ele, assim clara, nítida. E desde então, allí Deus me marcou, já me havia dito o que ia fazer comigo. E eu me entrei em todo o que hoje o Senhor está demandando de mim. Eu entrei em processos de buscar ao Senhor de minha maneira, a minha maneira. Não havia um modelo. Eu não sabia que era o Espírito Santo. Eu me enterei do que era o Espírito Santo no dia de um retiro que eu fui a participar. Não sabia disso de oração em línguas nem nada disso. E então eu comecei a profundizar e buscar ao Senhor. O lugar que eu mais buscava ao Senhor era no trasteiro e nos banhos de las obras que eu fazia. Eu me metia, me cerrava e me ponia bajo el lavabo. Eu estava normalmente, na maioria dos pisos, sempre era assim. Eu me metia em um lugar aí, orava. E então, o que passa? Quando a igreja nasceu, Deus me deu a bendição de ter um pastor muito bendecido, um pastor muito conhecido. E logo eu me enamorei, me encantei da maneira que ele ministrava sobre o conceito do reino de Deus. E eu me enfoquei, me aprofundizei em todo o que diz o mensaje do reino de Deus, porque mi pastor é uma grande referência em minha vida. Então, por muitos anos eu he estudado todo o que você imagina sobre o reino de Deus, sobre este tema. E a lo largo de los anos, me considero uma pessoa que se quedou entendida no tema. Pero agora, não sei como, Deus é tão lindo e tão maravilhoso que Ele me disse assim, hijo, agora eu quero que você regrese atrás como em los primeiros dias. Não é que Deus, quando Deus te chama, não é que Ele vai quitar o que Ele já te deu.
el concepto de, tú estás en una línea, Él va a cambiarte para que usted fluya en otra línea, no, sino que Dios, Él quiere ahora ponerte otra vez en la inocencia, en la pureza. Y es tan detalle, es tan lindo eso, porque esta semana, la semana pasada, yo y la pastora hemos comenzado a ir a algunos lugares. Hemos ido a algunos montes. Yo y la pastora, toda la vida hemos ido de montes. Nunca nos gustó llevar personas a orar con nosotros en el monte. Siempre íbamos yo y ella solo. Porque hemos aprendido eso con el Señor. Y nosotros hemos regresado hace unos días en algunos lugares que hemos consagrado aquí para el Señor, aquí en Madrid. Y he tenido una experiencia bastante así impactante. Y uno de los lugares que nosotros siempre recibimos algo de Dios, Dios me dijo así, no, ya no. Prepárame otro lugar. Es como si el lugar hubiera estado contaminado. Es como si fuera aquel lugar, hubiera personas practicando cosas que no agradaban a Dios. A este nivel Dios nos está conduciendo. Y Dios me dijo así, búscame algo nuevo. Entonces, hermanos, quiero ministrar un mensaje esta noche. Y quiero que usted tenga la conciencia de que Dios, Él cuenta contigo para que usted venga a promover a Él cosas que van a hacer con que Él mueva cosas en favor tuyo también. Amén, aleluya. Que sea algo más allá de los padrones normales. Que sea algo más allá de un culto, más allá de ir a la iglesia. Sino que usted sea una persona donde Dios te mire y Él vea que tú estás haciendo algo para Él, que realmente le está tocando el corazón. Yo sé que la mayoría de vosotros aquí, la mayoría, y no se constranja con eso, la mayoría de vosotros le da igual lo que Dios piensa. La mayoría está preocupado con su propia vida. Es una realidad. Pastor, ¿por qué me dice eso si yo vengo aquí en el culto? Yo digo por el Espíritu. Nosotros solo estamos, la mayoría, estamos preocupados solo en lo que va a ser de nuestra vida y no estamos preocupados en lo que Dios quiere hacer en la nación. Usted solo está preocupado con su propia vida. Solo estamos mirando las cosas de hombre. A veces nosotros estamos mirando por nuestra familia. A veces nosotros estamos mirando por nuestros hijos. Estamos mirando por nuestro matrimonio. Y Jesucristo dijo así, aquel que no dejare padre, madre, tío, tía, abuela, por amor de mí, no es digno. Todo te afecta. Si usted tiene un problema en la relación del matrimonio, te afecta buscar a Dios. Significa que usted no entendió el mensaje del reino. ¿El matrimonio es importante, sí o no? Pero Cristo dijo, quien no dejare esposo, esposa. Y a veces usted se enfoca tanto en sus problemas personales porque su matrimonio, aunque es de Dios, es su matrimonio. Y a veces usted se enfoca tanto en su finanza. Dios quiere bendecirte, quiere prosperarte. Usted se enfoca tanto en su finanza que a ti te da igual lo que Dios va a hacer o lo que Él quiere hacer en la nación española. Aleluya. Y para Dios hacer algo en la nación, Él necesita que alguien se levante y diga assim, Señor, cuenta conmigo. Amén. Dios está buscando hombres y mujeres que tienen un interés y un deseo de que Él haga algo en la nación, porque la nación está perdida. O sea, el mundo ya es del maligno, el mundo está perdido. Pero hay poder en la palabra del Señor. Amén. Y Él entregó un poder a la iglesia. Ahora quiero que la iglesia ponga atención en eso. Solo hay hermanos, solo hay una medicina, solo hay un remedio, solo hay una cosa para sanar las naciones. Es el poder de Dios. Nosotros estamos siendo golpeados de continuo con la cuestión de género. Que usted hoy por hoy ya no se puede hablar más. Yo recibí una nota hace poco tiempo. Los pastores ya no se puede hablar claro como hablaban antes sobre la cuestión de género. Ya no se puede más. Está prohibido. Entonces, ¿qué es que va a hacer con que el mundo viva lo que Dios dejó en las Escrituras? Es el poder de Dios. Cuando el poder de Dios comienza a intervenir, entonces leyes constituidas en una nación, no puede, cuando Dios opera en las personas, en las vidas, entonces la constitución establecida de una nación no vas a poder hacer nada en contra, porque es el poder de Dios obrando. Es el Espíritu Santo obrando en vidas, obrando en personas. Hermano, no espere, escuche eso. No espere literalmente lo que yo voy a decir aquí, quizás va a soñar fuerte, y lo mejor algunas personas van a até malinterpretar,
Não espere que solo o anúncio do evangelho vá transformar a nação, porque não vai. E com isso não estou dizendo que o evangelho não é importante. É o primordial, a palavra de Deus. Pero solo o anúncio do evangelho não é lo suficiente. Necessitamos de intervenção poderosa do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus, ele tem que intervenir e ele tem que liberar poder, donde por décadas e siglos passados chamavam avivamentos. Não sei quando aqui estudaram sobre avivamentos ou pesquisaram sobre avivamentos. Que era um avivamento? Se você pesquisar em la história sobre avivamento, nadie sabe o que era anunciado. De todo o avivamento, exceto que Cristo salva, sana e liberta. Esse era o anúncio principal. Pero que marcava um avivamento? Era a manifestação tangível do Espírito de Deus obrando em vidas. Pessoas se convertiam por sola em la calle. Pessoa tinha arrependimento, sentimento de arrependimento, confessava seus pecados, derrava o pecado. Agora não era porque um pastor lhe predicou e lhe convenceu, senão porque uma presença tangível da presença de Deus tocava aquela pessoa. Agora, a presença de Deus não se manifesta por manifestar, ela se manifesta quando há pessoas que anelem para que Deus opere. Se em nossos dias nós não anelamos que o Espírito de Deus venga a obrar, querido, nós vamos a ser colaboradores, literalmente, de um declínio de princípios e éticas humanas. ¿Por quê? Porque nós só queremos, pero a palavra de Deus, escute isso, já não sirve mais dizer, a palavra de Deus disse. Já não escute isso, hermano. Já não sirve mais dizer isso. A palavra de Deus disse que homem com homem não pode, mulher com mulher não pode. Já não sirve mais dizer isso. Que sirve então, pastor? Há que haver pessoas que anelem tanto por uma intervenção do Espírito Santo que não vai ser falta você abrir a boca. O Espírito Santo vai trazer o constrangimento às pessoas. Ele vai transformar a vida. Por meio de avivalistas, homens e mulheres que estão queimando por Deus, condutores da presença de Deus. Pero para ello nós necessitamos ser diferentes em nossa geração. Necessitamos ser diferentes. Se a igreja, Deus começou a me exortar muitas coisas. Se a igreja solo entra em la questão de instruir e deixa de impartir, a igreja não terá nenhuma relevância. A igreja não pode solo instruir. Jesus sana, Jesus opera, Jesus isso, Jesus aquilo. Não, querido. A igreja ela tem que sair um pouco de solo instruir e entrar em um conceito tão agressivo de fé e de unção sobre ela, que ela deixa de instruir e começa a impartir de Deus. Existe uma lei nas Escrituras, a lei da impartição, pero só pode impartir aquele que sabe administrar bem os dons e o talento que Deus lhe deu. Elias sabia impartir, ele disse assim, não vai chover mais hasta que eu diga, porque o povo estava adorando a Baal. Aleluias. E Deus busca de nós outros, querido, que nós outros nos despertamos literalmente para um avivamento. E você vai ter que conectar-se donde caiu seu primeiro amor. Os primeiros movimentos que tu tuviste com o Espírito Santo. O mundo vai passando, vai transicionando a modernidade, e nós outros temos de ser pessoas que nos olvidamos de como Deus começou com nós outros. E escute isso, e o nível de amor que você tem por Jesus Cristo agora, é porque Ele te impactou ayer com algo. E você tem que de contínuo avivar este dom. Um dia o apóstolo Pablo disse a Timoteo, a mesma fé que habitou em sua abuela, a mesma fé que habitou em sua mamá, esta fé habita em ti, Timoteo. Pero eu percebo algo, Timoteo, porque Timoteo era um jovem, e em sua geração ele estava com vergonha de predicar. Eu sei que há muita gente que não sabe disso.
Timoteo, ele por ser jovem, e em sua geração havia muito jovem, ele tinha vergonha de predicar. E o apóstolo Pablo le exorta, Timoteo, quero que tu hagas o chamado que Deus te chamou, evangelista, evangelize em tempo, Timoteo, e em fora de tempo. E disse assim, Timoteo, pare de permitir, não permita que nadie te siga menospreciando porque tu eres um jovem. Haz o trabalho que Deus te chamou. Predica em tempo e fora de tempo, Timoteo. Aviva o dom de Deus, o fogo de Deus que está em ti, Timoteo. Aleluia. Havia um fogo nele, havia uma paixão em Timoteo e ele estava perdendo este fogo e esta paixão. ¿Por quê? Porque ele estava inserido em meio a outros jovens que já não estavam valorizando a palavra como deveria. Pablo diz assim, Timoteo, persevere em la doutrina. Não é uso e costume como ele a igreja ensina. Pablo dizia assim, ó, persevere em la doutrina. Que é isso, pastor? É usar pantalão? A mulher não pode usar pantalão de homem? Que é isso? Não, isso é usos e costumes que são estabelecidos em certas igrejas. Pablo disse assim, ó, persevere em la doutrina, Timoteo, porque sendo assim não salvará solamente a ti, sino que os que te escutam também. Persevere em la doutrina. Traz a memória lo que te foi profetizado. Traz a memória quando Deus te puso as manos e o presbitério da igreja te profetizou, Timoteo. Aviva o fogo e o dom de Deus que está em ti. Estão acá, igreja? Então, nós, hermanos, necessitamos buscar melhorar nossa vida com Deus. Necessitamos, literalmente, proporcionar eventos e momentos onde Deus queira ungir-nos e tocar-nos. Será que solo eu será que solamente yendo a uma igreja, a um culto, isso agrada a Deus? Será que isso não me hace igual que todo el mundo? Será que só ser parte e estar em algo que é desconcernente à fé em Deus? Será que isso realmente, hermano, chama a atenção de Deus? Pode ser que nós estamos nos reunindo e a Deus, a Ele está dando igual, porque não há interesse de algo mais de nossa parte. Quando é que nossa vida espiritual começa a ser eficaz? Quando o Espírito Santo de Deus ele te vai constrangendo com certas coisas, ele te vai exortando de certas coisas. Se eu tenho uma vida e o Espírito Santo não me exorta de nada, no mundo que eu estou vivendo, significa que algo vai mal em minha vida. Porque o trabalho dele sempre é convencer-nos, consolar-nos, exortar-nos, convencer-nos do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Então, se eu todos os dias vivo uma vida e não estou sendo lançado para mais cerca de Deus, significa que o Espírito Santo ele não encontra prazer em exortar-me. Você já teve trato com pessoas que você não tem prazer de falar com ela? Principalmente as pessoas que você habla a ela e ela nunca hace caso do que você lo dice. Chega um momento que você já não quer dar opiniões mais, você não quer dar conselhos mais, você não quer nada mais. Por quê? Porque de nada sirve você gastar conselho àquela pessoa e ela nunca hace caso. Você diz, hermano, ve para a direita, e nunca queria a direita. Por mais sabendo que a esquerda vai ter problema, ele prefere ir por a esquerda. Chega um momento que você diz assim, já não digo nada mais. De igual maneira, o Espírito Santo é assim. Ele sigue contigo de uma maneira, e se ele vê que você não quer fazer caso, ele não vai seguir contigo. E um cristiano que deixa de ser inspirado por el Espírito Santo, ele vai entrar, hermano, em la... Quando você deixa de ser guiado por el Espírito Santo, você anda em desgraça. La peor, essa palavra suena feia, mas é falta de graça, literalmente. A pior desgraça de um evangélico, de um cristiano, é quando ele já não logra mais ouvir a voz do Espírito. É a pior desgraça na vida da pessoa. Porque você termina formando suas próprias opiniões. As coisas te salen mal, você forma suas próprias opiniões del por qué está saliendo mal. E jamais reconoce porque não estivesse atento em escuchar a voz de Deus.
Vou entrar no mensaje aqui. Observe isso. Quando você decide proporcionar algo para Deus, quando você decide ser diferente para com seu Deus, Ele jamais te vai abandonar. Hermano, Deus me falou algo claro para dizer à igreja. O conceito suerte está terminando no meio de los hijos de Deus. Eu digo suerte porque é o que o mundo chama, pero Deus chama, a Escritura chama misericórdia. E necessitamos entender o que Deus quer de nós outros. O Espírito Santo conta contigo para algo grande e poderoso. Ponga aí, por favor, 2 de Reis, capítulo 4. Segunda de Reis, capítulo 4, verso 8. Diz assim: aconteceu também que um dia passava Eliseu por Sunem. Observe, eu quero que você ponga atenção, querido. Deus está falando aqui. E havia allí uma mulher importante que lhe invitava insistentemente a que comiese. E quando ele passava por allí, venia à casa de aquella, de ella. Ponga atenção, o profeta Eliseu era o homem de Deus da época. E todas as vezes que ele ia na aldeia, na cidade de Sunem, todas as vezes que ele entrava em Sunem, esta mulher que estava allí, todas as vezes que o profeta venia a sua cidade, todas as vezes, esta mulher, ela insistia para que ele comesse em sua casa. Agora, quero que você traga a sua memória, Eliseu era um profeta. Agora, imagine que Eliseu é um tipo de la presença de Deus. Ou seja, quero que você agora lo traslade o nome Eliseu como se fosse o Espírito Santo. O Espírito Santo, querido, ele está se movendo todo o tempo, ele está se metendo na cidade, em los cultos, ele está se metendo em encontros. O Espírito Santo, ele está passando, ele está tendo comunhão com as pessoas. Toda a igreja, há movimento, mano, todas as igrejas de Madrid estão llenas. Mira, hoje é miércoles, a igreja está llena, todas as igrejas estão llenas de gente. E o Espírito Santo vem em todos os cultos, em todas as igrejas. Porque ele passa, esse é o trabalho dele, ele passa, e é onde há uma mesa preparada para ele senta, e ele exerce comunhão com o povo. Então, a mulher preparou uma mesa para comer com ele, então Eliseu comia com esta mulher e seu esposo. Então, quero que você ponga atenção neste texto. Então, ela insistia que comesse, quando ele passava por allí, venia à casa de ella a comer. Nós nos reunimos no culto, o Espírito Santo vem aqui. Sônia, toca uma canção, o Espírito Santo se manifesta. Porque onde você invita, ele vem. Ele não diz não quando ele é invitado. Quando ele é invitado, ele se manifesta, ele entra. Agora, observe o seguinte versículo. E ella dijo a seu marido, ou seja, tinha agora um rito, todas as vezes que Eliseu passava, ele entrava na casa desta mulher, porque ele era invitado. Insistia para ele entrar, ele entrava. Agora, observe a posição da mulher. E ella dijo a seu marido, e aqui agora, eu entendo que este sempre passa por nossa casa. És varão santo de Deus. Siga. Eu te ruego que hagamos um pequeno aposento de paredes e pongamos allí cama, mesa, silla e candeleiro, para que quando ele viniere a nós outros, se quede em ele. Ou seja, necessitamos, hermano, discernir. Nós venimos ao culto, Eliseu vem, o Espírito Santo vem. A pergunta é: que nós estamos preparando para que podemos intensificar a experiência que estamos tendo em esta pequena mesa? A mulher disse a seu esposo, todas as vezes que ele vem, Eliseu, ele entra em nossa casa e ele senta em nossa mesa. Pero eu te ruego, vamos intensificar isso, vamos a potencializar isso, vamos a promover algo para Eliseu, mais allá de solo venir a comer em casa. Vamos a preparar uma habitação para ele. A pergunta é: você vem ao culto para receber profecia, receber palavra, receber oração, receber azeite, e o Espírito Santo te dá todo o que você quer. E depois de isso, há um desejo em seu coração de preparar algo para ele, para que sua relação com ele possa ser potencializada?
Ele vem aqui, se manifesta na igreja, você se quebranta, você llora, sale. A pergunta é, depois em sua casa? Durante a semana? Hasta o próximo culto? Se você não hace nada, ou ele está dizendo assim, ó, dile a mis hijos, que prepara um aposento para mim. A mesa está muito buena. Eu venho e sento na mesa. Pero dile a eles que prepare algo a mais para mim. Siga, por favor. E aconteceu que um dia vino ele por allí e se quedou em aquele aposento e allí. Porque quando você prepara algo para Deus, algo para o Espírito Santo, aí um monte aqui na M40. Toda a minha vida, essa igreja nasceu, eu he estado 21 dias orando neste monte. Quando eu concluí os 21 dias, de las 3 a las 10 de la mañana, Deus me disse assim, agora pode alquilar o local. De aí nasceu a igreja, pode alquilar o local. E o outro dia eu subi aqui no monte. Esse é o monte da M40 aqui. Antigamente eu havia construído o monte. Era um monte que não havia nada, hoje há árvore e todo. E esos dias eu estive ali. E mirando o mesmo banco, não se diz banco? Sim, se diz banco. E uma pequena árvore que eu orava, o Espírito Santo, eu não estou mais aqui. Assim, aqui passou. Prepara-me outro lugar. Esse lugar já não serve para mim. Porque todo o que você consagra, o ambiente que você consagra para o Espírito Santo, e você se lo entrega a Ele, já não pode ser mais contaminado por nada. E que foi contaminado? Minha ausência em ir àquele monte. Pastor, que foi que contaminou o monte de aí, pastor? Porque o Espírito Santo disse que não está mais no árbol, não está mais aí no assento quando você sentava para orar em línguas. Que foi que contaminou? Minha ausência de ir àquele monte. Porque eu entrei em um ativismo na igreja. A igreja funcionando, fluyendo, crescendo, se aumenta a ocupação. Se aumenta a ocupação, lo que você consagraste para ele, hermano, ele toma por eterno, que é para ele, desde que tu lo tiene por eterno também em seu coração. E então ele disse, aconteceu que um dia que ele vindo por allí, se quedou em aquele aposento e allí dormiu. Ou seja, Eliseu entra no aposento, na habitação que foi hecha, e ele se queda allí. Porque todo o que você consagra ao Espírito Santo, querido, ele vai receber. Porque ele vê o que está na intenção de seu coração. A mulher preparou, ele nunca dormiu naquela casa, e nunca pediu para dormir allí. Ele só passava, comia e se ia. A mulher prepara o aposento e a hora se queda. Sigue. Então dijo a Geise, su criado, llama a Sunamita, que era a mulher. E quando la chamou, vino ella delante de ele. Ou seja, Eliseu disse a su siervo mío, llama a esta mulher que quero honrar. Agora aprenda isso. Se tu preparas algo para Deus, prepárate para ser honrado em aquilo que você menos imagina. Hermano, está bueno você esperar provisión de um contato del banco ou qualquer coisa de trabalho. Pero melhor é você preparar e potencializar uma relação com o Espírito Santo, porque ele te vai a bendecir com algo que o homem não te pode dar. Ou seja, ponga atenção aqui. A mulher preparou na mesa, vamos pôr um bolho aí para ele comer. Todas as vezes que Eliseu entrava em Sunem, a mesa estava preparada. Ou seja, quando ele entrava em Sunem, ele dizia, vou na casa dessa sunamita. Ele entrava por quê? Porque ele sabia que naquela casa havia um café para ele. Havia uma mesa para ele. Mas ele nunca se quedou a dormir. El dia que ella hizo um aposento, marido, que te parece? Construyamos junto um aposento para este homem, que eu vejo que sempre que ele vem é um homem santo. É um homem de Deus. Que te parece fazer um aposento aí no alto? E vamos a construir de paredes. Vamos preparar algo para ele, ponemos uma mesa, uma silla, e quando ele vem, ele se queda mais tempo e dorme em nossa casa. E o marido assim lo ha hecho. Agora, quando ele entra no aposento, ele duerme, ele diz assim, eu tenho que recompensar esta mulher. Solo minha presença não é suficiente. A presença do profeta Eliseu já era uma honra. E o profeta Eliseu disse, solo minha presença não é suficiente. Servo mío, chama esta mulher. E disse assim, e quando la chamou, vino a ella delante de ele, sigue. Dijo, entonces a Geise, ele hablando com sua serva, dile
he aquí, tu has estado solícita por nosotros, com todo este esmero. Que queres que haga por ti? Necessitas, observa, ponga atenção. Necessitas que hable por ti al... Porque o profeta Eliseu tinha moral com o rei. Pensa Eliseu, o profeta dizendo à mulher: mulher, tu me has honrado, toda vez que vengo entro em sua casa, e agora, como se não bastar esta honra, tu me preparas uma habitação, me preparas algo, me proporcionas algo. Que tu queres que eu haga por ti? ¿Tienes algum assunto pendiente com o rei? Porque eu tenho moral com o rei, eu hablo com o rei. ¿Queres que eu hable com o rei? ¿Queres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rei? Ou al general del ejército? E ela respondeu: eu habito no meio de mi pueblo. Ou seja, está todo tranquilo, eu sou uma pessoa que não hace falta nada. Sigue. E ele dijo: que pois haremos por ella? E Geise respondeu: he aqui que ella não tem? He aqui que ella não tem hijo, e su marido é viejo. Sigue. Dijo entonces: llámala. E la chamou, e ella se parou em la porta, ou seja, ella havia salido. Agora, não hace falta nada, eu tenho todo. E ela sai. Quando ela sai, o profeta está falando com seu servo. Que temos que honrar essa mulher, não é possível. Ela hizo algo para nós aqui, preparou uma habitação. Llámala outra vez. Ela não tem filhos. Llámala. Quando ela vem, aonde ela vem? Na porta do ambiente que ela havia preparado para ele. E quando ele está na porta, sigue. E ele dijo: el año que viene por este abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Sigue. Mas la mujer concebió y dio luz un hijo el año seguinte, en el tiempo que Eliseo le había. O sea, ele dijo assim: mulher, el año que viene tu vas a tener un bebé en el brazo. E ella dijo assim: profeta, não haga burla de tu sierva. O sea, não haga isso, burla de tu sierva. Não, el año que viene tu vas a tener un hijo. E diz assim: e el año seguinte, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Sigue. El niño creció, pero aconteceu um dia que vino a su padre que estava com eles, com os segadores. Sigue. E dijo a su padre: ai, mi cabeza, mi cabeza. El padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Sigue. E habiéndolo él tomado e traído a su madre, estuvo sentado em sus rodillas hasta meio-dia e murió. Sigue. Ella entonces subiu, ponga atenção, querido. Ella entonces subiu e lo puse sobre la cama del varón de... E cerrado la porta, se salió. Ou seja, el hijo que el profeta profetizou muere. ¿De que motivo? Não sabe, ele morreu. Ahora, ¿qué ella hace? Ella lo pone, lo sube el muerto, ¿dónde? Y pone en el ambiente que ella había preparado para Eliseo. Hermano, eso puede sonar místico, pero es una verdad espiritual muy fuerte. Cuando usted prepara un ambiente para el Espíritu Santo, este ambiente es el ambiente que usted puede entrar cualquier momento, trayendo cualquier cosa muerta, y esta cosa jamás permanece muerta, porque ella entró en este ambiente que usted preparó para él. Vou repetir: quando você prepara um ambiente para Deus, quando você prepara um ambiente onde Ele pode sentir-se honrado por ti, este ambiente em determinados momentos, você pode entrar com situações críticas, e você pode entregar em este ambiente o problema que te está haciendo llorar de tristeza, Ele vai dar solução. Solo para resumir a história, depois te leia. A Bíblia diz que esta mulher deja el niño no lugar del aposento del profeta. Ponga por favor, ponga el versículo 25. A Bíblia diz que ella deja el niño muerto en la cama del profeta Eliseu e ella va detrás del profeta Eliseu. Agora ponga atenção aqui. ¿Dónde foi que ella foi buscar el profeta? Observe: partiu pois, vino al varón de Dios al monte. Ou seja, ella deja el niño muerto no lugar que ella preparou para ele, e ella vai agora al Monte Carmelo buscar al profeta. Como é que ella sabia, se não havia WhatsApp, se não havia Telegram, Instagram? Como ella sabia que o profeta Eliseu estava neste Monte Carmelo? Porque, querido, o Monte Carmelo
foi o lugar onde Eliseu, ele também foi discipulado por seu padre, e de la fé Elias. El Monte Carmelo foi onde Elias orou e descendeu fogo del cielo. El Monte Carmelo também era um lugar onde Deus se havia manifestado. E quem anda alinhado com as coisas de Deus não desvia o caminho nunca. Sempre está em lugares onde Deus pode dar outra vez experiências para ele. E Eliseu era o homem de la doble porção. E todo homem que quer andar em la doble porção, ele anda chequeando o que seu anterior mestre hizo. Usted es el hombre y la mujer de la doble porción, entonces usted tiene que chequear lo que hizo Cristo. Volver en los mismos caminos, en los mismos principios, en la misma manera, en la misma conducta, para que la unción reconozca que usted está enfocado en algo que funcionó un día. Y Eliseo, él fue al Monte Carmelo porque fue allá donde Elías, su mentor, tuvo experiencias fuertes con Dios, y todo el pueblo de Israel supo que Elías era un siervo de Dios y que Dios era el Dios de Israel. Não podia ser em outro lugar, tinha que ser no Monte Carmelo. Ela foi buscar o profeta em um lugar que ele também tinha comunhão com Deus. Pastor, por que me está dizendo isso? Porque, querido, nós necessitamos intensificar nossa búsqueda a Deus, querido. Pastor, que mais eu ganho? A mulher observa, ela ganhou o hijo, depois a Bíblia diz que ela encontra o profeta, depois te leia, ela encontra o profeta manda seu servo, o ninho ressuscita, ok, ela entrega o hijo e está tudo bem. Agora, todas as vezes que você concede honra ao Espírito Santo, o Espírito Santo não te vai deixar perdido, ele sempre te vai mostrar como você tem que viver. Uma vez que você consagra sua vida a Ele, que você se converte em uma pessoa devota, Ele sempre vai estabelecer comunicação contigo. Observe aí, por favor, no capítulo, vai comigo no capítulo 8, por favor. Vai passar algo em la tierra. Observe, vai passar algo em la tierra. E o profeta Eliseu, ele não deixa aquela mulher a las ciegas. Porque toda pessoa que cultiva uma relação com o Espírito Santo não vai andar em las ciegas. Quer andar em las ciegas, pastor? Sem destino e sem orientação. Observe que o profeta agora vai dizer a la mulher, porque vai passar algo em la tierra. Ele diz assim: habló Eliseu a aquela mulher, cujo hijo havia hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir, ¿dónde? Quando você estabelece uma relação com o Espírito Santo, que você decide, vamos poner essa palavra, pagar um preço, aunque ela não suena buena. Quando você decide pagar um preço que outros não querem pagar, o Espírito Santo nunca te vai deixar a las ciegas. Todo o que vai passar na cidade, todo o que vai passar na nação, ele te vai dar uma orientação de como você tem que actuar. Ele te vai buscar e ele te vai ministrar o que você tem que fazer. A notícia não vai vir por el periódico, por la tele, vai vir diretamente por ele. Eliseu foi falar com a mulher: agarra sua família, todo o que você tem e sal de aqui. E dijo assim, que havia hecho, dizendo: levántate, vete e toda tu casa a vivir, ¿dónde? Porque Jeová ha chamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 anos. Ele disse a ela: mulher, sai daqui porque vai vir hambre na terra por 7 anos. Siga. Então a mulher se levantou, isso como el varón de Deus le dijo, e se foi ella com sua família e viveu na terra de los por los 7 anos. Ella obedeceu ao que o profeta Eliseu dijo. Irmão, solo construir algo para Deus não é suficiente, você tem que ser obediente. Aun quando sua obediência te conlleva levar pérdidas. Ele construiu um ambiente para o profeta representa a presença de Deus, representa o Espírito Santo. Há muita gente que quer fazer um montão de campanhas, quer fazer ayuno, quer fazer oração, quer fazer muitas coisas, quer promover muitas coisas para o Espírito Santo. Mas quando ele lhe pide algo que conlleva pérdida desta pessoa, ela não quer abrir mão. Ela construiu uma casa, ela construiu um lugar para o profeta. E agora o profeta disse assim, ó, deixa todo, hasta lo que você edificou para mim, sai de aqui. E ela obedeceu, ela não andou questionando se era verdade ou mentira. Ela obedeceu o que disse o profeta. Pergunta a seu vecino assim, tu obedeces o que o Espírito Santo te diz? Aunque isso te conlleva pérdidas? Agora diga com fé assim, ó, ser obediente ao Espírito Santo. Aunque um momento parece ser pérdida, amanhã vende todo outra vez a suas manos.
E ela se quedou na terra de los... Ela saiu de Sunem e se quedou na terra de los filisteus por 7 anos. ¿Sí ou não? Siga, por favor. Estou terminando, igreja. E quando havia passado os 7, a mulher volveu a la terra de la terra de los filisteus, depois sair para implorar al rei por su... Ou seja, ela perdeu a casa. Em los 7 anos ela perdeu a casa. Por ser obediência al profeta, salir, ela perdeu a casa. Às vezes, por ser obediente ao Espírito Santo, você vai perder gente, vai perder dinheiro, vai perder contato, vai perder influência, vai perder um montão de coisas. Pero assegura-te de que sua obediência está firmada em uma direção dada por Ele. Porque isso te garantiza outra vez a recuperação de lo que foi perdido. Ella obedeceu o que o profeta le dijo a ella. Agora, quando passa os 7 anos, ela regressa, porque essa é a idade, 7 anos, dice. Então, ella para implorar al rei por sua casa e por sus... Ou seja, ela perdeu a casa e perdeu a terra por ser obediente. Deus deve algo a alguém? Nada. Siga. E havia o rei hablado com Jesse, ou seja, o servo do profeta, criado del varão de Deus, diciéndole, te ruego que me cuentes todas as maravilhas que ha hecho Eliseu. Sigue. E mientras ele estava contando al rei como havia hecho vivir um morto, he aqui que a mulher a cujo hijo havia hecho vivir, vino implorar al rei por suas casas e por sua terra. Entonces dijo Jesse, rei, senhor mío, esta es la mujer, e este é su hijo a qual Eliseu hizo vivir. Ele não falha. Nada que sale de sua mano por obediência ao Senhor quedará fora de sua mano. Sale de sua mano, dá uma volta, ele manda o mundo inteiro, pelo volve outra vez de sua mano. É assim que Deus trabalha. E agora a mulher se apresenta para reclamar sua terra que havia perdido sua casa, e está o rei e o servo do profeta. Rei, é esta mulher que eu estou contando uma história, esta mulher, seu filho. Siga. E perguntando o rei a la mulher, ella se lo contou. Entonces el rei ordenou a um oficial, al qual dijo, hazle devolver todas as coisas que eram suyas e todos os frutos de su... Oi. Não só as tierras. Sabe aqueles frutos que aquela terra produziu por 7 anos? Mais ou menos assim. Mulher, quantos anos tuviste fora? 7. Eu imagino o rei dizendo ao gestor. Gestor, contabiliza aí. 7, portanto, considerando o que a terra dela produz. Tanto, rei, pois devolva todas as ganancias de los frutos que a terra produz por 7 anos. Deus me dijo isso assim, hijo, alíñate comigo. Jamás vas a tener pérdida em sua vida e ministério. Alíñate com Deus. Jamás vas a tener pérdidas em sua vida e em seu ministério. Promueva algo para que Ele se sinta a gusto contigo. Ele te vai dar a advertência de los próximos anos e dias. E jamás vai permitir que você sofra pérdida. E disse assim, e todos os frutos de sua terra, desde o dia que deixou o país, hasta agora. Póngase de pé, queridos. Escute isso. Hoje é uma mesa posta e o Espírito Santo entrou aqui. Ele entrou como o profeta Eliseu entrou na casa daquela mulher. Escute isso. Domingo, o Espírito Santo vai entrar outra vez, porque há uma mesa aqui. E ele vai entrar outra semana, ele vai entrar. A pergunta é: onde estão as sunamitas
Onde estão os homens e mulheres que vão preparar algo para Ele? Onde estão os homens que vão preparar Pastor, eu não estou entendendo. ¿Acaso a igreja não é suficiente? A igreja é uma mesa, pero não é suficiente. Pastor, a igreja não, aqui não é a casa de Deus, casa de oração, pero não é uma mesa, pero não é suficiente. Aí você tem que preparar outro lugar, onde você ponga uma outra mesa para ele, porque ela preparou aposento, e a Bíblia diz que ela pôs uma cama. Isso habla de descanso. Ela pôs uma mesa e candeleiro. O que eu tenho que fazer, pastor? Pergunta agora mesmo, Espírito Santo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar minha maneira de ser. Então, motiva-me para ello. Sinta a Deus aqui. Escute isso, irmão. Você nunca vai buscar a Deus como Ele merece. Você nunca vai buscar o Espírito Santo como Ele merece. Nunca vai fazê-lo hasta que você tenha prova que Ele é santo. A Bíblia diz que a mulher disse a seu esposo: esposo, amor mío, eu notei que sempre que este homem vem à mesa nossa, sempre que ele entra em nossa casa, este homem é santo de Deus. Então te ruego, hagamos pois aposento para ele. Porque as pessoas não querem cultivar uma relação com o Espírito Santo? Porque a um não lhe caiu a ficha que o Espírito Santo é santo. Porque o dia que você cai a ficha que ele é santo, você não vai andar medindo esforço para hacer nada.